Mais um programa aqui no Direito. Estamos aqui hoje com a doutora Mariana Gabriel Sara, especialista em Direito do Trabalho. Muito obrigado por ter vindo, ter aceito o nosso convite. E vamos começar a fazer... Já vou começar a fazer algumas perguntas já na área trabalhista. Doutora, primeiro, a senhora que advoga na área trabalhista, perguntam muito para a gente aqui no programa, quando, por exemplo, rescisão de contrato. Como é que se dá a rescisão de contrato? Qualquer um pode fazer a rescisão de contrato? Que a gente escuta muita gente falando assim, eu não estou gostando do meu emprego, eu não quero sair com a mão na frente ou outra atrás, eu vou pedir uma rescisão de contrato para ver se eu pego uma verba e tal. É assim mesmo, doutora? Qualquer um que quiser pode entrar com rescisão indireta? Então, primeiramente, obrigada pelo Eu convite. que agradeço. É sempre muito bom a gente estar falando sobre as questões trabalhistas que permeiam aí o cotidiano de todo mundo. E, de fato, Alessandra, essa questão de rescisão indireta do contrato de trabalho é uma das maiores dúvidas que a gente recebe no escritório. E o que a gente tem que pensar? A rescisão indireta, ela não está aí para, eu estou insatisfeito, quero mudar de área, quero ir para outro emprego e quero sair, mas não quero perder os meus direitos, que é o que a maioria das pessoas acham que vai acontecer. Primeiro que a gente tem que entender que os direitos que a gente tem numa demissão sem justa causa, eles estão previstos ali para te respaldar numa situação em que você foi pego inesperadamente. Esses são os direitos, que a gente fica ouvindo, eu vou perder os meus direitos. Não, os seus direitos, se você for mandado embora sem justa causa, são o aviso prévio, enfim, todas aquelas... Pode numerar, quais são? Pode liberar. Se eu for mandado embora sem justa causa... Sem Primeiro, justa causa. doutora, o que é o justa causa, assim? Eu tenho dúvida, eu não entendo direito, assim, o que é o justa causa, como é que é isso? A gente vê muito advogado falando isso. O que tem mais comum é a demissão sem justa causa, que nela são devidas o aviso prévio indenizado, que seria ali um prazo para você conseguir se organizar. Então, de praxe são 30 dias, mas adiciona-se aí 3 dias para cada ano trabalhado. Vai liberar também o seu saldo de FGTS, o que você tem ali integralizado na sua conta de FGTS, com a multa de 40% do FGTS. Não acabou com a revisão, isso não acabou com a reforma trabalhista, não? Não acabou. Teve aquela questão dos 50% que antes eram recolhidos e acabou os 10% que a empresa recolhia, mas esses 10% nunca foi para o trabalhador. Então, de fato, para o trabalhador não teve nenhum prejuízo. Ele continua recebendo a multa de 40%. O DDH sempre fala, desculpe ter cortado, você estava falando sobre a rescisão, continua aí, como é que a gente faz para ter a rescisão? Mas é justamente é interessante a gente fazer esse gancho com a justa causa, porque, na verdade, a rescisão indireta é o que a gente chama de justa causa na empresa. Então, é até interessante a gente fazer esse comparativo, E quando a gente tem uma demissão por justa causa, significa que o empregado falhou de alguma maneira. E é uma falha grave que pode configurar uma justa causa. Meros dissabores ali ou falhas no dia a dia não vão ensejar uma justa causa, mas isso acontecendo de forma recorrente ou que seja uma falha muito grave que já pode levar direto a uma justa causa, você perde esses direitos ao aviso prévio indenizado, a liberação do seu FGTS, não é que você vai perder o seu FGTS, porém você não vai ter direito a sacar. Está lá depositado. Está lá depositado, é seu. Mas aí você não consegue sacar, ter acesso a esse FGTS. E você também não vai ter a multa de 40%. Essa aí, de fato, não vai ser depositada, você perde esse direito. E também ao seguro-desemprego. Então, nesse caso de justa causa, você perde todos esses direitos. Então, é por isso que a moçada quer a rescisão indireta, porque aí vai sair com a verba maior. Porque se você não foi mandado embora sem justa causa e a empresa não quer fazer o acordo, que é outra coisa que a gente ouve muito, a empresa não quer fazer o acordo comigo, o que eu posso fazer? Nada, a empresa não é obrigada a fazer um acordo com você. Lógico. E isso gera muita dúvida, por incrível que pareça, é muito comum, mas é um absurdo, como que eu obrigo a empresa a fazer um acordo? Isso não é possível. Então, a gente tem sempre que ponderar por que você está querendo sair da empresa. Muitas vezes, o trabalhador ele quer sair da empresa e ele não quer pedir demissão, ele quer um acordo, mas a vontade dele de sair está vinculada a alguma ilegalidade, alguma situação que para ele já está insustentável permanecer. Então, a gente tem que fazer essa entrevista e essa consulta bem profunda para entender o real motivo dele estar querendo sair da doutora, empresa. E quais seriam essas ilegalidades que dariam a rescisão indireta? A rescisão indireta ela é prevista no 483 da CLT
E ela vai ter ali uma série de motivos, mas a análise ela vai ser, de certa forma, subjetiva, porque você não vai ter um rol taxativo falando é isso, é isso, é isso, é aquilo. Não. Vão ser o quê? Faltas graves da empresa, exigir do funcionário, além de do que está na sua capacidade, na sua força, além de suas funções combinadas no trabalho, se a empresa cometer uma falta grave, se a empresa atentar contra a honra, né, a dignidade do funcionário. Então, tem uma série de fatores. O que a gente tem que considerar quando a gente advoga nessa área é a gravidade desses fatores que vem acontecendo, e muitas vezes também pode acontecer, assim como numa justa causa do funcionário, se são vários fatores pequenininhos, mas que combinados levam a uma causa grande que você consegue pedir a rescisão indireta. Então, por exemplo, a empresa atrasou 1 mês de salário. Em tese, é precipitado pedir uma rescisão indireta por conta de 1 mês de atraso. Mas espera aí, como que está o FGTS? Não, está totalmente atrasado. Como que está a contribuição do INSS? A empresa não está recolhendo INSS, não está depositando FGTS, está atrasando salário. E aí, se você vai puxando, às vezes está pagando alguma coisa por fora, uma hora extra que não está sendo paga. Se você combina vários fatores que às vezes podem ser pequenos para sozinhos gerar uma rescisão indireta, juntos eles podem sim configurar uma rescisão. Doutora Mariana, me tira outra dúvida aqui. Antigamente, antes da reforma trabalhista, inclusive era comum ter muito processo trabalhista. Parece que diminuiu demais esses processos nas varas trabalhistas. E parece que hoje tem também a sucumbência. Alguns advogados, o que eu sempre falo, antes de eu vir aqui, a gente dá uma olhadinha no YouTube, né, para entender um pouco o assunto, e a gente vê muito o pessoal falando da rescisão indireta e também colocando a rescisão indireta como sendo algo que só pode ser pedida pelo... não, desculpa, eu lembrei, viajei aqui. A questão da sucumbência. Antigamente, o trabalhador entrava na justiça trabalhista, perdia a causa, não tinha que pagar. Hoje tem? Explica isso. Por exemplo, eu entro na justiça trabalhista querendo receber, fiz os cálculos lá, vamos supor, deu 30 mil. Eu perco a causa e eu vou ter que pagar esses 30 mil para o meu patrão? É isso? A gente não é muito da área, então eu estou... A questão de honorários sucumbenciais, ela é bem interessante, e eu só finalizar uma questão da rescisão indireta que eu queria esclarecer, que é outra dúvida que o pessoal tem demais. Se você entra com a rescisão indireta, ela só pode ser decretada em juízo. Então, não existe uma forma administrativa de você pedir uma rescisão indireta. E muitas vezes você pode optar em parar de trabalhar, que é uma das grandes dúvidas que a maioria dos funcionários tem. Eu vou entrar com uma rescisão indireta e vou continuar trabalhando? Qual que vai ser o clima? Como que vai ser? Ou se eu já estou numa situação insustentável, estou sofrendo um assédio, estou sofrendo uma série de irregularidades ali na empresa, como que eu vou continuar trabalhando nesse ambiente se eu quero sair? E a rescisão indireta, né, ela tem essa previsão legal de que o empregado ele pode dar por rescindido o contrato e pleitear na justiça. Então, a partir do momento que você protocolou o processo, você pode parar de trabalhar sem configurar ali uma justa causa por abandono de emprego, enfim. Então, queria só fazer essa ressalva. Muito, muito bem lembrado. E quanto à sucumbência, né? Os honorários sucumbenciais, eles são pagos à parte que perde ali no processo. E eles existem em todas as esferas, né, das atuações aí de direito civil, enfim, tributário. E no trabalhista não é diferente. Ele, de fato, sempre existiu. Porém, antes da reforma, o empregado, geralmente, quando ele entra na justiça, ele tem a gratuidade, por ser a parte hipossuficiente ali no processo, sem condições de arcar com as custas. Então, ele tem esse benefício de não ter que arcar com os honorários caso ele perca. Porque, sim, se você perde, vai ter ali um percentual de honorários sucumbenciais que você pode ter que pagar para o advogado da outra parte no processo. Porém, no direito trabalhista, isso não acontecia antes da reforma, pois entendia-se que não poderia ser cobrado aqueles honorários sucumbenciais, então não existiam para o direito trabalhista, a não ser que ele não tivesse justiça gratuita. Aí a gente está falando de empregados, funcionários que ganhem acima de R$5 mil, enfim. Peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo aqui, só para quem está assistindo a gente também entender. Então, por exemplo, essa sucumbência, se você perder, não é para qualquer trabalhador. Não. É só aquele que tem um teto
para cima que ele recebe que ele vai pagar a sucumbência. Se ele não tivesse a justiça gratuita, e até hoje, O que é a justiça gratuita, doutora? É quando ele tem um salário ali que a gente coloca, né, abaixo de um patamar, e aí isso vai ser analisado no processo, né, também outros fatores podem ser analisados, extratos bancários, enfim, que comprovam que ele está numa situação de hipossuficiência. Nesse caso, ele vai ter justiça gratuita, então ele não vai ser condenado ali em honorários sucumbenciais. Ele pode perder a causa que ele não vai ter que pagar o patrão. Exatamente. Com a reforma trabalhista, isso deu uma mudada, porque entendeu-se que poderia ter a condenação em honorários sucumbenciais e eles seriam deduzidos de algum crédito que ele tivesse ali no processo. Isso travou muito, realmente, e amedrontou muito o trabalhador de entrar na justiça. Mas tem motivo para amedrontar mesmo? As pessoas têm que parar de entrar na justiça? Hoje, pelo contrário, porque já teve aí o entendimento do STF de que esse item lá da reforma, ele foi considerado inconstitucional. Ah, é? Então, isso hoje não se aplica, né? Os honorários sucumbenciais, eles não são nem liquidados no processo, caso eles existam, e não é debitado de nenhum crédito ali do trabalhador. E é até interessante que uma vez eu estava até conversando com um colega e ele falando, o trabalhador ele é muito honesto e às vezes só falar assim, eu fui condenado em sucumbência, mas está suspenso por 2 anos. Ele não quer terminar um processo devendo. Então, só esse fantasma de que ele poderia dever, tudo bem que ele não iria pagar porque ele não tem condições, mas isso já gerava um receio de entrar na justiça, uma preocupação, um sentimento de terminar o processo ali devendo. Então, isso acabou realmente dificultando o acesso à justiça trabalhista, né? Gerando esse receio. Nós estamos fazendo essa gravação aqui em outubro, o outubro rosa, eu estou de rosa. Sou filho, inclusive, de uma mãe que veio a óbito por causa do câncer de mama. E eu vou aproveitar uma das melhores advogadas trabalhistas aqui, nossa, aqui de Goiânia, Aparecida região, que é a doutora Mariana. Como é que está a situação da mulher dentro do direito trabalhista? Me parece que a senhora advogou muito nessa área. Explica para a gente a história da senhora também nessa área. Uhum. E como é que está o direito da mulher trabalhadora hoje no Brasil? Esse tema, Alessandra, assim, eu sempre faço questão de falar e é uma das bandeiras que eu como mulher e como advogada, sempre busco levantar onde eu esteja. Seja no sentido de defender causas nesse sentido e de conversar, de fazer um bate-papo, de explicar isso, os direitos, né, para as mulheres, porque muitas mulheres não sabem nem quando elas estão passando por uma situação de assédio ou quais são os direitos que elas têm ali. E isso a gente consegue identificar. Eu quando eu faço revivo aí a minha escala, né, a minha caminhada profissional, hoje, com a maturidade que eu tenho, eu consigo identificar vários momentos da minha vida em que eu sofri algum tipo de preconceito por ser mulher no meu ambiente de trabalho. Ou, às vezes, alguma pergunta que hoje eu falo, essa pergunta não poderia ser feita sobre planos de engravidar, projeto familiar. Você não pergunta isso para um homem. A doutora Ariane veio aqui, ela até falou uma situação que eu fiquei impressionado. Ela estava falando para mim que tem gente que entra no escritório dela e não quer ser atendido por mulher. Ele fala para a secretária, ele fala, eu quero um advogado e eu não quero ser atendido por mulher, eu quero ser atendido por homem. E que ela diz que ela fica revoltadíssima com isso. Né? Mas vamos lá. Sim, e isso acontece, já aconteceu comigo também, e acho que todo lugar que as mulheres estão hoje, ocupam, principalmente em qualquer local profissional, ainda é um local de domínio muito masculino, né? E a advocacia não é diferente. Então, a gente sempre tem que essa barreira inicial, além de toda a dificuldade que o próprio sistema coloca para a mulher, né? Porque, às vezes, pesa por ter um direito trabalhista e a empresa se sente lesada por uma licença maternidade. Tudo isso dificulta ainda mais o acesso da mulher a esses espaços. E a senhora acabou falando aí, licença maternidade. A senhora pode explicar para a gente? Eu faço muita confusão também. Existe licença paternidade também? E fala sobre a licença maternidade, depois fala um pouquinho sobre a licença paternidade. A licença paternidade, ela tem hoje tem uma briga grande por projetos de leis que buscam, né, aumentar até para poder colocar em pé de igualdade, né, os homens e as mulheres nesse ambiente, e são iniciativas muito importantes, porque de fato a gente começa a envolver primeiro o homem ali na estrutura familiar, na criação, que já é um passo inicial muito importante. E a gente não trata de forma tão desigual esses dois trabalhadores no ambiente de trabalho, né? Uma vez que hoje a licença é bem diferente.
A licença maternidade hoje ela é de 120 dias do nascimento, né? Então, a partir da data de nascimento, você conta 120 dias. A partir do 8º mês é possível você antecipar essa licença. Então, a mulher com 8 meses de gravidez, se ela quiser pedir a licença, ela pode? Ela pode, mas o que a gente percebe é que, na verdade, às vezes existe até uma pressão da empresa, sabe? Quando ela começa a se sentir mal ali no final da gestação, já começa a dar entrada na sua licença maternidade. Isso, inclusive, é um ato abusivo da empresa, porque ela não pode decidir quando você vai entrar em licença maternidade, até porque a vontade da mulher é esperar ao máximo chegar ali perto da prazo da Mas quem pode decidir isso? A mulher ou a empresa? Não, é a mulher. A mulher com o seu médico, né, que esteja responsável ali pela gestação. Então, imagino que essa licença, quando é antecipada, imagino eu, não sou da área, só estou perguntando, sim, deve vir com atestado. Com atestado. E aí o médico, ele pode também ali, às vezes, entender, não, eu vou te dar um atestado aqui, mas dependendo de qual for a situação, não configura já a licença. Pode ser, às vezes, uma outra situação que ela esteja passando ali no final da gravidez, para já não começar a computar os 120 dias de licença. Pois o interesse dela, com certeza, é esperar ao máximo ali até o termo da gestação mesmo. Doutora Mariana, outra pergunta também que pediram para estar fazendo aqui. Eu fui professor de biologia há muito tempo, né? Então, por exemplo, e também fiz um curso na área médica também. Então, nesse caso, por exemplo, a gravidez, tem mulheres que dão à luz sem saber que está grávida. É né? verdade. Tem mulher que vai para o hospital pensando que está passando mal, chega lá e ela dá à luz. A mulher, quando ela está grávida, imagino eu, pelo pouquinho que a gente sabe de direito trabalhista, ela ganha a garantia de não ser mandada embora. Deve ter uma palavra técnica para isso, depois a senhora pode melhorar isso. Mas e se ela, por exemplo, ela é obrigada a falar para a empresa que ela está grávida? A pergunta minha é o seguinte, ó. Vamos supor, com todo respeito à senhora, mas vamos supor que a senhora está grávida, tá? E aí, a senhora não avisou a empresa que estava grávida, porque também não estava sabendo. E aí veio a empresa que mandou a senhora embora. A empresa também não sabia que a senhora estava grávida. Como é que fica a situação da empresa aí? Ela vai ter que pagar uma indenização? Essa mulher, ela volta para o ambiente de trabalho? Como é que fica isso, doutora? Então, essa situação, e de fato ela acontece, muitas vezes a mulher nem sabe que está gestante e é dispensada, né? E a partir do momento que ela descobre que ela está gestante, a gente sempre orienta o quê? Comunicar à empresa. Então, esse é o primeiro ato que você tem que fazer. A empresa até então não tinha ciência, então ela não está ali cometendo nenhuma irregularidade porque ela não tinha ciência, mas a partir do momento que ela tem ciência da gestação, ela é obrigada a te reintegrar, ou seja, te readmitir. Então, se você está no seu período de aviso, não importa, né? Se a sua gestação aconteceu enquanto você estava, até o aviso projetado, a gente fala, às vezes você não cumpriu o aviso, mas seu aviso projetado seria até tal dia, nesse período, se você descobriu a gestação, você está ali acobertada pela estabilidade. A estabilidade gestacional, ela vai da data do início da gestação até 5 meses após o parto. Então, durante todo esse período... Até um mês depois, então, se terminar a licença maternidade, pelo que a senhora está falando, que eu fiz os cálculos rápidos. Isso, é mais ou menos isso. E se a empresa mandar embora, o que acontece com a empresa? A empresa, ela tem que fazer, e é claro que isso vai ser mediante um processo judicial, a não ser que ela voluntariamente faça esse acerto, mas ela é obrigada a pagar todo o período da estabilidade. Então, se ela te mandou embora ali com 7 meses, a gente tem que projetar, né, o final da gestação, mais 5 meses, e aí aviso prévio, férias durante todo esse período, que tiver de férias também. Cabe indenização da empresa? E cabe indenização, tanto, inclusive, cabe danos morais, né? Cabe danos morais? E esses valores são altos desses danos morais, doutor? Olha, infelizmente, os danos morais aqui no nosso tribunal, eles são bem aquém do que eu entendo que seriam devidos. E eu entendo... Estava até conversando recentemente num congresso que a gente tem que começar e principalmente os juízes e a nossa jurisprudência, a balizar quanto que uma empresa pequena pode pagar de dano moral e uma empresa grande, começar a aplicar uma proporcionalidade sobre isso. Porque hoje a gente tem os valores de danos morais, mas que eu entendo que teriam que ser bem maiores. E né? a lei não traz um valor, é subjetivo. Esse foi outro presentinho da reforma, né? Ela tentou fazer um rol ali
um dano moral grave, muito relacionado também a acidente, sequelas de trabalho, e tentar parametrizar isso em salários. Então, seriam devidos tantos salários numa situação leve, média, grave. Mas isso também o STF já entendeu que é inconstitucional e que esse rol é meramente exemplificativo. Então, você pode usar isso para se balizar, mas o que tem que ser analisado ali é o caso concreto, é o abalo psicológico que aconteceu ali naquela situação, o que a empresa causou, qual foi o desenrolar ali da situação para condenação em dano moral. E o dano moral, ele vem sendo... Na verdade, os danos extras patrimoniais, que a gente pode falar, eles vêm sendo cada vez mais ampliados no direito do trabalho, né? Mudando um pouquinho de tema, mas é importante a gente falar sobre isso. Hoje em dia, a gente pode falar de dano existencial, dano estético, dano moral. Então, todas essas condenações podem existir ali num processo, né? E o dano existencial vem ganhando cada vez mais força. Doutora, tudo bem... Eu acho que a gente até deveria... um amigo meu fala que... Não vou falar não, porque eu vou falar a palavra. O YouTube vai cortar a gente. Mas assim, eu falando e papapá, não faz diferença nenhuma. Mas, por exemplo, você pega alguns países europeus ou outros países pelo mundo que a licença vai por 2 anos. Inclusive para o marido. Uhum. Acho que a Noruega ou a Finlândia, ou os dois, eu não estou lembrado. 2, 3, 4 anos. No Brasil não é assim. Canadá também. Porque mesmo a mulher tendo a licença após 4 meses, a criança ainda está nova. A criança, eu imagino que a lei ela se preocupa em proteger a mulher e a criança. Imagino eu, né? Deve ser o que o legislador devia estar pensando. Essa criança tem que ser amamentada, ela precisa ser acompanhada. E as empresas é obrigado a dar condições para essa mulher levar a criança dela para a empresa, amamentar na empresa, tem que ter sala, tem que ter... Existe alguma coisa, eu estou falando muita besteira, não sei? É muito interessante isso e eu ressalto cada vez mais, assim, hoje a mulher ela entrou no mercado e a nossa sociedade não conseguiu recepcionar as crianças ainda. Onde que a criança fica, né? Porque a gente vem de uma geração que, antigamente, as mães das nossas mães, elas ficavam em casa e cuidavam das crianças. Aí a gente pula uma geração, a gente tem ali as mulheres indo para o mercado de trabalho, mas ainda tinham as mães dela em casa. Então, é uma geração ali que foi criada pelas avós, que tinham essa possibilidade. E agora a gente vem chegando num momento que eu entendo que é um momento bem determinante para essa situação, porque hoje a mulher não tem mais a figura da mãe dentro de casa, ou isso vem acabando cada vez mais. E quem vai ficar com essas crianças? Quem vai ser responsável pela criação? Os nossos horários hoje de trabalho, essas 44 horas semanais, elas são compatíveis com a criação? A amamentação, a gente tem aí, né, acho que a gente acabou de passar, né, pela campanha de amamentação, amamentá-lo para... Como que vai ser feito isso? Se com 4 meses acaba a licença. Aí a gente vem buscar na CLT o que tem ali de previsão legal para esse suporte. É muito ínfimo, né? A gente tem ali 1 mês de amamentar até completar 6 meses. A mulher tem 1 hora... Peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo. Depois de terminar os 4 meses, ela ganha 1 mês somente de direito para fazer a amamentação? Até os 6 meses, né? Como a gente imagina... Até os 6 meses da idade do bebê? Do bebê. Ela ganha 1 hora por dia para ajudar na amamentação. Essa 1 hora pode ser dividida em 30 minutos, em 2 intervalos de 30 minutos, que ela poderia ou chegar mais tarde ou sair mais cedo. Isso que eu ia perguntar. Mas isso não é compatível se você pensar que a criança amamenta de 3 em 3 horas. Não tem lógica. A conta não fecha. Não dá. É uma coisa meio simbólica, digamos. Exatamente. Assim. Né? Não tem uma questão material. É bem simbólico. Então, e se você pensar que até 6 meses a criança, em tese, não está nem se alimentando ainda. Se você pensar que o leite materno, como eu estou falando aqui, é uma vacina. Sim. É lá que está passando os anticorpos. Exatamente. Para a criança, quer dizer. E aí você imagina a mulher ali numa situação de estresse, retornando ao trabalho, sem ficar com o bebê, com essas horas de amamentação. Ela, às vezes, vai ter até mastite, empedramento, ela tem várias... A maioria opta por realmente parar a amamentação, porque onde que você vai conseguir
Porque você está ali com uma produção compatível com quando você estava em casa com o bebê. E, de repente, você volta com uma escala praticamente normal. E a empresa, por exemplo, não deu essa 1 hora para a mulher que está voltando. A empresa não deu. O que essa mulher faz? Ela espera para quando sair da empresa e pedir uma indenização? Olha, numa situação em que a empresa não esteja dando, isso já foi informado, eu orientaria, porque a situação imediata ali, ela conseguiu usufruir desse direito. Então, eu orientaria ela já a entrar com um pedido de liminar, né? Entrar com uma ação imediata para obrigar a empresa a fornecer. Mas ela já sabe que vai ser mandada embora, né? Aí é uma outra situação, porque se ela estava sofrendo essa situação, ela pode, inclusive, configurar uma rescisão indireta e já pleitear diretamente isso, da rescisão indireta. Ok. E também, outra previsão que a gente tem, que eu também acho seria cômico se não fosse triste, até 6 anos de idade, você pode acompanhar uma consulta por ano do seu filho. Até 6 anos, porque depois de 6 anos, de certo, não ficou mais doente, né? Assim. Não, peraí, eu viajei agora aqui, peraí. Se você tem uma criança até 6 anos, você tem o direito de levar uma vez por ano? Sério? Você pode uma vez por ano, aí você deve pegar ali um atestado do médico e levar para a empresa. Aí se a criança ficar doente de novo, eu já não tenho mais direito. Legalmente não. Não. Então a criança só pode ficar doente uma vez. A maioria das empresas não praticam isso, mas legalmente E o pai? Que tem. Aí, nesse caso, ele também entraria. Ele também tem esse direito? Poderia por... Por exemplo, se eu sou um pai solo, mesmo sem ser solo, ele também teria esse direito? Sim, sim. Hoje o entendimento tem sido bem equitativo, né, para homens e mulheres. Mas isso pode não acontecer naturalmente. Às vezes, né, a empresa não pode não assim, querer. A empresa tem uma outra visão dessa... Gerar, né? E quais são os outros, dentro do escritório da senhora, que a senhora vê que essa mulher desse período está passando na questão trabalhista? Além dessa... Porque aí você pensa, com toda essa situação, né, da licença, e a licença maternidade, ela... Eu sou uma forte crítica da forma como ela acontece, porque ela acaba sobrecarregando uma empresa pequena, no sentido de que, embora vai ter ali um reembolso, né, do que foi pago pela licença, a empresa que paga diretamente aquela licença, na maioria dos casos, né? Então, queira ou não, isso dificulta o acesso da mulher, porque a empresa vai pensar, se é uma empresa pequena, e se ela engravidar, eu vou ter que contratar outra pessoa e pagar 2 salários. Por exemplo, se você pega um MEI, por exemplo, só pode ter um trabalhador. Exatamente. Aquela tá de licença, já ficou uma coisa meio problema para a empresa. Então, eu penso que enquanto a gente não tiver aí uma conscientização e uma alteração na legislação para que o Estado assuma grande parte disso, igual nesses países que a gente está mencionando, que tem licença de 1, 2 anos, isso tudo é assumido pelo Estado, não é a empresa que vai arcar com isso. Enquanto o Estado não tomar essa frente, fica muito difícil de competir, isso vai gerando cada vez mais dificuldade. E por isso que várias mulheres vêm sofrendo esse tipo de assédio dentro da empresa, de pedir, às vezes, um exame de beta para ver se está grávida ou não. Inclusive, para demissão, né? Muita empresa acha que pode. Eu vou mandar embora, mas eu quero garantir que ela não esteja gestante e pede um exame. Isso é ilegal. É ilegal? A empresa não pode pedir? Não pode, porque isso é uma invasão à privacidade da mulher. Eu não sabia. A empresa, então, não pode... Se a senhora, com todo respeito, como sempre eu falo, mas vamos supor que a senhora está trabalhando na minha empresa e eu vou e falo assim, eu queria um exame para provar que você está grávida. Eu não posso pedir? Não pode. Inclusive, você pode sofrer um processo por assédio moral, por danos morais, né? Porque isso é totalmente descabido, assim, isso fere a privacidade e a intimidade da funcionária, que é resguardada aí pela Constituição Federal. Então, é totalmente inapropriado, né? Com certeza. E gera um constrangimento muito grande, né? E, doutora, eu vou te contar um caso que aconteceu comigo. Eu tinha uma empresa e entrou uma menina na empresa e eu sempre falo, eu tenho DDAH e dislexia. Então, eu esqueço o nome das pessoas. Eu não lembro o nome das pessoas. Não lembro. E tem gente que acha que eu estou sendo mal educado. Então, para resolver esse problema, eu criei um método que eu chamo assim, meu amor, um jeito assim para chamar a pessoa, porque eu não lembro o nome. E da empresa que eu estava, entrou uma menina lá, até uma pessoa muito, muito bacana e tal, eu não entendi. Às vezes no dia, né, a pessoa... E aí eu não lembrava o nome dela, eu falei, meu amor, para ela.
E ela ficou revoltadíssima com isso e falou assim, olha, isso é um assédio sexual, você está fazendo assédio sexual comigo, você... e tal, não sei o que. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu tentei explicar para ela, não, nada disso, é meu jeito, eu não lembro o nome e tal, não tinha nenhum cunho sexual. Para aquela mulher e para a dona da empresa que está nos vendo agora, o que se caracteriza como assédio sexual dentro da empresa? A lei traz alguma coisa em relação a isso? Ou mesmo assédio moral também? É muito subjetivo isso? É o juiz que vai falar se isso foi ou não foi? Porque também é a gente do outro lado aqui, né? Você tem uma colega de trabalho e às vezes você não está com esse intuito, mas a pessoa pensou e fala que chega para o seu patrão, olha, tem alguma coisa em relação a isso, doutora? Essa questão de assédio moral e assédio sexual, ela é muito subjetiva, de fato, né? A legislação, ela inclusive agora, recentemente, que incluiu isso na legislação. Antigamente era aplicado por analogia, porque a gente ainda não tinha isso claramente na legislação trabalhista. E é, de fato, uma análise muito subjetiva e precisa ser amparada por testemunhas e por provas, né? Não basta apenas o trabalhador, a trabalhadora falar no processo, a gente precisa documentar isso. Quem fica a palavra dela é contra o do outro, né? Então, o que eu percebo que é extremamente importante é um trabalho preventivo de conscientização, tanto das empresas quanto dos funcionários, de como se portar no ambiente de trabalho, e de o que configura um assédio para você evitar de, às vezes, agir dessa forma. Porque, igual você colocou, às vezes a gente age por costume, pela forma como a gente nós brasileiros não somos muito de pegar, beijar, expansivo. Mas o que tem que ficar conscientizado é que no ambiente de trabalho isso não pode ser assim. A gente tem que ter uma postura diferente. Porque a nossa forma e o nosso jeito, às vezes, ele entra no espaço ali do outro. E quando a gente está dentro de uma empresa, dentro de um ambiente formal, isso não pode acontecer. Porque a responsabilidade da empresa é resguardar um ambiente saudável. Então, isso é responsabilidade da empresa. É responsabilidade da empresa. Se um colega de trabalho faz algum tipo... Ele está caracterizado como assédio sexual. Ele teve um contato, aquela famosa mão boba, fez e tal... A empresa também, ela é responsabilizada? Ela é chamada no processo? O que a gente precisa orientar, e é por isso que é tão importante a gente divulgar, porque às vezes a pessoa que está passando por uma situação, ela não sabe como agir. E se você não sabe como agir, a chance de você conseguir um êxito no processo é muito remota, porque isso precisa ser provado. E um dos fatores determinantes é a empresa saber daquela situação, para que ela possa ser responsabilizada sobre aquilo. Tô entendendo. Então, o que a gente sempre orienta é levar isso a conhecimento, não precisa ser do diretor, do chefe, mas o seu superior. E se não fizer nada? E leve isso de forma documental, seja por e-mail, seja por uma gravação, né? Nesse caso, o direito do trabalho aceita gravações, mesmo que a pessoa não saiba que está sendo gravada, mas o direito do trabalho aceita, porque é uma forma que você tem de provar. Você está numa situação ali que você não tem outra forma de comprovar o que você está passando. Então, gravações, nesse caso, também são aceitas. Como eu sempre falo, pelo pouquinho que eu entendo de direito, parece que os outros tipos, por exemplo, na área que todo mundo passa por isso, direito do consumidor. Olha, eu gostaria de avisar que essa gravação está sendo... Para ela ser usada como prova, não é isso? Exatamente. Agora, no direito trabalhista, não. Ele aceita, para esses casos de assédio moral, de assédio sexual, a gravação escondida. Eu posso estar gravando escondido dentro da empresa, que isso é aceito como prova. Isso, porque se você está sofrendo um assédio sexual, um assédio moral, e você precisa provar isso... vamos por testemunhas. Numa situação de assédio, na maioria das vezes, o assediador ele não vai estar com testemunhas em volta. Lógico. Quando ele vai fazer escondido. Exatamente. Então, na maioria dos casos, vai estar realmente só o funcionário e o superior hierárquico ou o próprio colega de trabalho que está sendo o assediador. Então, nesse caso, estando só os dois, como que você consegue provar isso? Entendo. E se sua palavra só não basta? Entendi. Então, o direito do trabalho, ele aceita essa prova gravada, mesmo que a outra parte não tenha conhecimento. Doutora Mariana, eu falei para a senhora que a gente estava conversando, não é a área da senhora, a senhora não está acostumada. A senhora falou para mim que estava meio preocupada, né, doutora? A senhora, eu nunca fiz isso, meio nervosa. Eu falei, é 1 hora. Eu falei, mas 1 hora?
Já passou 1 hora. Sério? Já passou 1 hora, né? Eu te falei que é rápido, é um bate-papo, uma conversa. E aí nós já estamos para a parte final. Primeiro eu vou agradecer imensamente a participação da doutora Mariana aqui no nosso programa. E gostaria de saber se a senhora quer fazer alguma consideração final, alguma coisa relacionada ao direito ou não, enfim, o que a senhora quiser falar, os microfones estão abertos para a senhora. De fato, 1 hora para a gente falar de direito do trabalho é muito pouco de tantas situações, né, que a gente encara. E esse ano tem sido um ano muito importante, porque é o aniversário da CLT, então a gente ouviu falar muito dos 80 anos da CLT. E se a gente pega, e aí seria assunto até para mais 1 hora, né? Qual foi o contexto de criação da CLT, né? A gente vê ali a criação dela na Era Vargas ali. Tem gente que fala que até a CLT não existe mais. Até que ela não existe mais, mas ela existe, está aí, e a gente brinca que é uma jovem senhora, né? Ela teve sua importância, né, para sistematizar os direitos trabalhistas, ela foi muito importante quando ela foi criada, porque até então não existia nada. Então, se você não tem nada, tudo pode. Então, as mulheres, principalmente, as crianças, elas podiam ser submetidas a qualquer tipo de trabalho, porque não tinha nada, né, sistematizado sobre isso. Poxa, podia a sociedade OAB criar situações, palestras, enfim, para estar falando. Sim. Pois é, direito trabalhista, né? Direito trabalhista é coisa de trabalhador. É coisa de trabalhador, é o advogado ali que não tem aquele... A gente ainda fica muito à margem, né? De ser encarado como um direito tão importante contra os outros, né? Pô, a gente brinca que o TST nem constava lá, né, no rol da Constituição. Agora que ele está entrando, antes era... não, a gente fazia por analogia, como um tribunal superior. Então, não tinha, não tem constava, o TST? Isso foi constar agora, recentemente, né? Então, assim... E eu tenho amigos meus que moram, por exemplo, nos Estados Unidos, e lá não existe, né? Uma vara só para trabalho, não existe uma legislação, porque é costumeira também, mas não existe uma legislação específica. E os trabalhadores que eu conheço que está aqui, eles falam muito dessa conquista do trabalhador brasileiro, tá? Sim. Doutora Mariana, um abraço, tá? Melhor advogada trabalhista, beleza? Do estado de Goiás, quiçás do Brasil, respeitando todos os outros advogados da seara trabalhista. O Código da OAB, eu sempre falo isso quando a gente traz advogado aqui, não permite que a gente faça publicidade, que deixe o telefone do escritório e tal. Mas quem tiver interessado, pode mandar para a gente, tá? Quiser tirar dúvida com a doutora Mariana, a gente passa o telefone, porque aí o Código da OAB já permite, não é isso? A gente já passa o telefone dela, mas não dá para falar nem um pouquinho, mais ou menos, onde é que fica. Não pode, né? Não pode. Mas quem quiser, pode procurar para a gente passa o telefone, passa o Instagram, passa o WhatsApp, e aí a doutora e o escritório vai responder as perguntas, tá certo? Doutora, obrigado, tá, para estar aqui hoje, agora à noite com a gente. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Obrigada.